Galera, tudo bom com vocês? Professor Luiz aqui trazendo mais um vídeo. E no vídeo de hoje, complementando essa linhagem de série que eu estou fazendo de perguntas e respostas, sempre com 10 perguntas sobre algum assunto que foi relativo e importante na minha vida pessoal e também profissional. E seguindo o vídeo de hoje, eu irei falar sobre a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, comumente conhecido como SUD ou Mormon. Então, eu fui membro da igreja por muitos anos. Eu me considero ainda Mormon, mesmo não seguindo, porque a igreja, mesmo eu afastado, eu respeito muito os membros, respeito a história da igreja, respeito o que ela se tornou hoje, porque ela se tornou uma igreja mundialmente conhecida e grande e forte. Porém, eu não sou mais membro e queria passar para vocês algumas das curiosidades que eu acho interessantes sobre a igreja. Então, sem mais delongas, vamos para a primeira pergunta. O que é o mormonismo e qual é a relação dos membros com o cristianismo? Então, vamos lá. Fundamento histórico. O mormonismo, na verdade, o termo Mormon, vem do livro de Mormon, que é um dos profetas que está escrito nesse livro, porém eu vou me aprofundar nisso mais para frente. A igreja surgiu pelo profeta Joseph Smith, que criou ou restaurou o evangelho perdido de Jesus, que é o que é dito pela história da igreja, que o profeta recebeu a revelação de Deus para reestruturar a igreja ou o verdadeiro evangelho, porque é dito que todas as outras doutrinas, as vertentes, estavam erradas e o verdadeiro evangelho se perdeu. Então, isso se resume o que é o mormonismo com o livro de Mormon. E no conceito do cristianismo, eles são cristãos, eles têm a linhagem cristã. Então, o mormonismo surgiu por causa do cristianismo em si. E eles pregam tanto o livro de Mormon, a Bíblia, Doutrina e Convênios e Pérola de Grande Valor. Então, depois eu vou me aprofundar mais nesses assuntos. Segundo ponto muito importante que eu já até falei anteriormente. Quem foi Joseph Smith e qual é a história da fundação da igreja? Como eu disse, Joseph Smith foi um americano, morava mais especificamente em Nova York, e ele desde cedo, no que é dito na igreja, porque tem o fator histórico e tem o fator da história da igreja, que é diferente. Só que essas histórias elas se interligam. E com isso, ele desde sempre se questionava sobre qual doutrina ele deveria seguir, e se questionava porque tinha muitas igrejas e ele não sabia qual era a verdadeira. Com isso, ele rezou para Deus, que ele leu lá um versículo na Bíblia dizendo que qualquer dúvida que tivesse, rezasse ao Pai, que teria resposta. E ele fez isso, e é dito que ele recebeu a revelação, que até na igreja é muito forte esse assunto, que é a primeira visão. Então ele viu Deus e Jesus lado a lado se apresentando para ele se eu não me engano foi no vale, na floresta, assim, alguma coisa assim. Eu não me recordo ao certo agora, porque faz anos que eu não frequento a igreja, mas é praticamente isso. Então, com isso, ele começou a constituir um novo evangelho que seria pedido de Deus. Terceiro ponto. O que é o livro de Mormon e qual a sua diferença em relação à Bíblia? Então, o livro de Mormon, como eu disse, é um outro livro que eles pregam, que é tido como revelação também, como se fosse continuação da Bíblia, porque a Bíblia temos o Velho Testamento, que é a Torá, o Novo Testamento de Jesus Cristo, e o livro de Mormon é como se fosse um complemento depois da vinda de Jesus nas Américas, depois de ressuscitado, e também a história dos povos antigos que estavam aqui nas Américas, que seriam os descendentes das linhagens das 12 tribos de Israel, que se espalharam pelo mundo. Então, o livro de Mormon se constitui nisso, de antigos profetas, que assim como aconteceu lá no Oriente e no continente também um pouco africano, aconteceu aqui nas Américas. América Central, América do Norte e, se eu não me engano, também na América do Sul. Então, praticamente é isso. E o livro de Mormon, ele não disputa com a Bíblia. Ele é como se fosse um complemento da Bíblia. Então, eles falam muito isso, que eles pregam sim a Bíblia, eles falam de versículos, parábolas, profetas, só que tem o livro de Mormon, e como eu falei, tem Doutrina e Convênios, que conta a história da igreja, e Pérola de Grande Valor também, que tem muitos assuntos importantes sobre conduta, moral, princípios, valores, história e por aí vai. Quarta pergunta. Os mormons ainda praticam a poligamia? Não. E por que eu falo de poligamia? No começo da história da igreja, até por Joseph Smith, ele foi um profeta, o primeiro profeta da igreja, fundador,
e ele, ao todo de sua vida, teve 38 casamentos, se eu não me engano. Então, ele era praticante de poligamia e as primeiras linhagens da igreja tinham, sim, a poligamia. Então, eram pessoas que casavam com 10 esposas, com 8, 9. Então, no começo, era muito comum a poligamia. Tanto que a visão da igreja foi muito deturpada no começo por causa disso. Hoje em dia não é mais permitido poligamia. E até tem uns fatores que eles falam que foi revelação de Deus e por aí vai. Porém, a poligamia hoje em dia não é mais aceita na igreja. Tanto isso, e até tinha um fundamento antes que negros também não podiam frequentar a igreja. Partindo para a próxima pergunta. O que é a palavra de sabedoria e por que os membros não bebem café, chá ou álcool? Essa é uma pergunta muito importante porque todo membro ativo da igreja tem um processo de saber o que é correto ou não, ou o que faz bem para o seu corpo. E nisso a gente usa a tal famosa palavra de sabedoria, que é como se fosse um guia, além dos mandamentos, de coisas que fazem bem para o espírito e para a carne em si. Então, como foi dito ali, a palavra de sabedoria vai mostrar que a gente não pode ter relação sexual, não pode assistir pornografia, não pode fumar, não pode beber e por aí vai. E com isso, que é um dos preceitos ou os fundamentos que é mais importante ter na igreja, que eles falam de não poder tomar café, chá ou álcool. O chá em si, em questão, que eles falam é o chá preto, que é o mais forte. Por quê? Por conta da cafeína, porque assim, e nesse ponto até eu sou racional e concordo, porém eu como membro inativo eu tomo café, é uma coisa que me ajuda muito no dia a dia, só que nesse ponto eu reconheço que a cafeína, assim como o açúcar ou como qualquer outra droga, é uma coisa que gera dependência. E eu falo, eu sou dependente de café, porque se eu não tomo café no dia, eu não tenho disposição para nada, trabalho, nada, me deixa cansado, fraco, exausto, por causa que eu tenho uma rotina muito agitada, muito conturbada de muita coisa. Se eu não tomo café, eu não consigo me manter em pé. Ela até rimou. E a palavra de sabedoria, ela pega isso, ela ensina os conceitos que os membros da igreja têm que manter, de conduta moral, de músicas, locais que frequenta, coisas que fala, coisas que vê. Tudo isso é influenciado de uma maneira positiva para se manter a tradição da igreja. Sexta pergunta. Como funcionam as missões e por que tantos jovens saem para pregar pelo mundo? Bom, na igreja tem uma coisa muito importante chamada missionário de tempo integral, porque todo membro da igreja é um missionário, todos. Tanto que que nem eu recebi o sacerdócio de Melquisedeque, eu já tenho o ofício de elder, que é um missionário, um enviado de Deus, que a gente fala. Com isso, você vai influenciar e incentivar todas as pessoas a seguirem a Cristo pelo evangelho dos mormons, pela doutrina e visão dos mormons. Dependente de qualquer lugar, qualquer coisa, você sempre vive em prol disso. Só que tem uma tradição que jovens com 18 anos até 24 podem servir missão de tempo integral, que é meio que até um princípio do mormonismo para a expansão da igreja e também missão pessoal. Então, por lei e regra da igreja, os jovens, ele pode optar de não ir servir missão, mas é meio que uma lei, uma regra. Ele fazer 18 anos, ele servir missão de tempo integral por 2 anos, em qualquer estado do país ou outro país em questão, vai servir missão e quando ele volta ele já tem a missão de se casar. Então é uma linhagem que a igreja se mantém de 2 anos de missão de tempo integral, voltou, tem que se casar, para se manter a tradição da igreja de constituir família e seus laços afetivos. As mulheres, elas se quiserem, elas têm a opção de servir missão ou não, já é opcional, que são as sísteres, mas os homens têm meio que essa obrigação. E já falam para vocês, eu não servi missão, porque eu saí da igreja bem na época que eu estava indo receber meu chamado para missão. Então eu me desliguei da igreja nessa época. E vamos partir para a sétima pergunta agora, que é perguntas mais polêmicas. Sétima pergunta: o que acontece dentro de um templo mórmon e qual é a diferença entre ele e uma capela comum? Bom, as capelas que a gente frequenta, assim como os dos institutos, os seminários que a gente faz, nas capelas a gente vai e faz a reunião sacramental, que geralmente ou sempre é nos domingos, onde a gente participa da sacramental. Também tem
as aulas depois da sacramental, temos também o pessoal do coral que estuda, pratica música, tem durante a semana atividades na capela para jovens, como na época que eu frequentava, tinha o futebol, tinha o basquete, tinha judô, que eu até fui envolvido no projeto de judô na capela, e por aí vai. Só que ela tem a finalidade disso, de se manter semanalmente a sacramental, que a gente fala que é a renovação de convênios com Deus. Então toda semana você toma o sacramento em renovação de convênios com Cristo. Então você sempre relembra, que é até dito na bênção do pão e da água, sempre se relembra dele. Então que sempre se relembra a Cristo e renova seus convênios com ele. Já no templo mórmon, lá eles fazem coisas mais voltadas para o âmbito espiritual, de trabalhos, digamos assim. Então eles fazem selamento, convênios, casamento e batismo pelos mortos e muitas coisas, que até é partindo para a próxima pergunta. E partindo disso, vamos para a próxima pergunta, que seria a oitava. Qual é o significado de batismo pelos mortos? Que, para quem não sabe, dentro da visão e doutrina mórmon, a gente tem o batismo pelos mortos, que como que funciona isso? Dentro do templo, que assim como eu falei, que tem investidura, o selamento, o casamento, e todas as linhagens mórmons, que lá dentro você vai aprendendo um conceito praticamente iniciático, você vai passando por graus. Tem o ponto do batismo pelos mortos, que pessoas da sua família ou de qualquer outra família que faleceram antes de conhecer o Evangelho, você pode batizar ela ou por meio de outra pessoa que se passa por ela, pelo conceito de você pegar todos os dados, registros e todos os fundamentos que vai ter lá na hora, você vai e batiza essa pessoa para ela receber o Evangelho de Cristo e ser salva, porque como é dito na doutrina mórmon, tem pessoas que por não conhecer o Evangelho não poderiam ser salvas, e com isso teve revelação de Deus para fazer o batismo e selamento dos mortos. Então é uma coisa que é dita pela igreja e que é praticada sempre nos templos. Então são essas coisas e essa diferença de um templo para uma capela mórmon. E até que nem eu falei, tem um instituto, que é o local de estudos que tem da igreja para os jovens, e também tem a universidade, que é a BYU, que é do Brigham Young University, e por aí vai. Então tem muitos locais da igreja pelo mundo. Nona pergunta: como funciona a liderança da igreja e o conceito de profetas modernos? Então, na igreja ela funciona como se fosse uma estrutura tradicional. Então temos o primeiro profeta, que é como se fosse Jesus, e os 12, que eu já vou explicar para vocês. Então praticamente é isso, é o profeta atual, que recebe revelação direta de Deus, os 12 apóstolos, como a linhagem tradicional de Cristo, depois tem os 70, e vão se dividindo nesses ramos em todos os países que se aplica o mormonismo. Então vem de cima e vai descendo. E daí tem os presidentes de estaca, tem os bispos e por aí vai. Então praticamente essa linhagem que tem das igrejas da linhagem mórmon. E como eu falei, é uma coisa até bacana e bonita de se ver, porque é bem mantida e respeitada. E a última pergunta: quais são os principais valores sobre a família e a vida após a morte no mormonismo? A família é uma coisa que é muito priorizada no mormonismo. Até esse conceito de separação é muito difícil. Se caso for um caso muito extremo, você se separa. Mas em contrapartida, como eles têm esses valores do cristianismo muito aflorados, eles são cristãos, né, praticamente, só que eles botam muito em média a família eterna, tanto em vida e pós a vida. Então você tem que se batizar, você tem que receber o sacerdócio sendo um homem, você tem que servir missão, tem que casar, tem que fazer investidura, tudo isso para manter a sua família eterna depois da morte. Então eles pregam muito isso na igreja, essa visão de se você não fizer isso, você não vai poder viver com a sua família eterna, que é até um assunto que se remete muito aos 3 planos de céu que eles falam: o reino celestial, o reino celestial e o outro reino que eu não vou lembrar o nome agora. Então, se você não fizer o que é dito, você vai para um reino diferente da tua família, que eles ensinam para as pessoas. Então, é uma coisa que você bota na cabeça e você quer fazer para viver a eternidade com a tua família. E muito mais coisas que tem aí na história do mormonismo. Ó, pessoal, eu adoro um barulhinho. Então é isso, pessoal.
10 perguntas sobre o mormonismo. Se vocês gostarem, eu faço uma continuação explicando mais coisas sobre detalhes sobre os templos, sobre a história da igreja, tudo, tudo. Beleza?